Olá, queridos. Então, você que é um líder de célula, você que é um supervisor de área, de setor, ou um pastor que trabalha com células na sua igreja, esse é o nosso momento onde nós vamos estar ministrando essa série de 4 mensagens sobre uma célula saudável. Então, você que está nos acompanhando por esse aulão, hoje é a introdução. Não deixe de compartilhar nas suas redes, no seu Instagram, no Facebook. Pode deixar sua pergunta lá e, à medida do possível, eu vou responder as perguntas de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, dar a introdução sobre o que é ter uma célula saudável. Porque a gente tem que partir desse princípio. Se nós vamos trabalhar com células, o importante, o princípio mais elementar é que esta célula seja saudável. Célula, ou grupo familiar, grupos pequenos, igreja nas casas, a nomenclatura que você quiser usar. Eu vou falar célula porque aqui a gente usa bastante esse nome. Então nós vamos falar hoje, dar a introdução sobre a importância de ter uma célula saudável para que ela cresça, para que ela multiplique, para que ela edifique uns aos outros, para que ela atraia visitantes, para que ela forme novos líderes, para que ela cumpra o propósito para o qual ela foi criada. Nós sabemos que o propósito de uma célula é ganhar os perdidos e edificar os salvos. Então vamos para a introdução dessa série de 4 mensagens. Hoje é a introdução e a gente vai ter mais 4 aulas. Eu gostaria que você, além de acompanhar, que você pudesse aí indicar seus amigos, seus contatos, por gentileza. Então vamos lá, né? Veja bem, tão interessante quanto ter uma célula é que a mesma seja saudável. Não é muita vantagem, não é tão interessante nós termos células ou um grupo pequeno e não dar a essas células as qualidades, os nutrientes necessários para que ela seja saudável. Porque se ela não for saudável, ela não vai cumprir o seu propósito. Pelo contrário, ela vai trazer muito desgaste, muitas preocupações, ela vai trazer muito desânimo, não vai ser uma coisa muito boa, não é uma vantagem ter células que não sejam saudáveis. A gente tem sempre que lembrar, né? Se eu multiplico uma bênção, eu tenho 2, 3, 4 bênçãos. Mas se eu multiplico uma coisa doente, uma coisa que está com problema, eu vou ter vários problemas na igreja. Então, não é muito vantagem ter uma célula sem que a mesma seja saudável. A liderança da igreja precisa se preocupar com esse ponto tão específico. É bom ter célula, mas é melhor ainda que essa célula seja saudável. Acompanhe aqui comigo. Uma célula, para ser saudável, ela precisa de uma equipe pastoral bem coesa. Isso é muito importante, onde cada membro dessa equipe tem um papel fundamental para dar a esta célula a saúde necessária. Então veja bem, uma célula, ela é liderada por toda uma equipe pastoral. É sobre isso que eu quero falar nessa primeira aula, nessa introdução sobre célula saudável. Então nós vamos ter que ter uma equipe pastoral bem coesa, bem unida, bem focada no propósito de cuidar bem das células, para que ela seja muito saudável, porque se ela for saudável, ela vai crescer, ela vai ganhar vidas, ela vai consolidar os novos, ela vai discipular, ela vai pastorear, ela vai multiplicar, ela vai trazer muitas bênçãos para a igreja. Então lembre-se disso. Olha, quase sempre, na grande maioria dos casos em que uma célula não está caminhando de forma saudável e frutífera, nós vamos identificar ali uma disfunção de papéis em algum ponto da equipe pastoral. Isso aqui
gente, é quase 100%. Raros são os casos que são o contrário. Mas quando você vê uma célula que ela não está saudável, ela não está atingindo o seu propósito, então se a gente for analisar ali, você vai ver que em algum ponto da equipe pastoral existe uma disfunção. Por isso essa célula não está recebendo aquilo que ela precisa receber para se tornar frutífera, para se tornar saudável, para dar muitos frutos e crescer com muita qualidade. Então isso é muito importante. Fique atento a essa introdução, porque se nós entendermos essa introdução, as outras aulas vão encaixar perfeitamente e você vai poder ter uma visão bem ampla, você vai poder ter uma compreensão bem profunda da necessidade de ter células saudáveis. Uma vez que elas estão saudáveis, elas vão crescer, elas vão se multiplicar, isso é um fato. Então vamos acompanhar mais um pouquinho. Uma vez que nós identificamos essas disfunções na equipe e corrigindo o problema, a célula volta a ter uma vida naturalmente saudável e frutífera. Então, segue o meu raciocínio. Se nós temos uma célula ou várias células na igreja que não estão saudáveis, existe uma disfunção de papéis na liderança. Então nós precisamos identificar essas disfunções, corrigir esses problemas, e as células vão voltar ao seu curso natural de crescimento e multiplicação de forma saudável. É sobre esse assunto que se trata essas aulas, essas 4 aulas. Então nós vamos falar muito aqui sobre as funções específicas de cada parte da equipe pastoral. Então vamos acompanhar, por favor. Uma célula, ela não pode ser um ponto isolado dentro da igreja. Ou seja, eu não posso simplesmente abrir uma célula e deixar ela isolada, como se fosse uma ilha, como se fosse algo ali às margens. Isso é uma visão muito equivocada das células. Geralmente a gente abre as células e elas ficam ali à deriva, elas ficam às margens e elas não estão recebendo aquilo que elas precisam receber da equipe de liderança da igreja e por isso elas se tornam células frágeis, doentes, que não cresce, que não se multiplica, que não atrai visitantes, não ganha pessoas para Jesus, não formam outros líderes, não consolida novas pessoas, não ganham pessoas para Jesus. Então, por isso que uma célula não pode ser um ponto isolado. A liderança da igreja não pode deixar a célula isolada, às margens, sabe, à mercê da sorte, né, à mercê do próprio líder. Não, isso não é uma visão correta. Ela precisa de uma estrutura de liderança que lhe garanta proteção, apoio, cobertura, supervisão, provisão, direção, estratégias e outras coisas que nós vamos ver aqui nesses aulão. Então, qual que é o papel da equipe da liderança? Uma célula, ela nunca é liderada por uma pessoa só, ou seja, só pelo líder. A célula é liderada pela equipe pastoral inteira e toda essa equipe tem o papel de dar proteção a essa célula, de dar apoio a ela, de dar cobertura a ela, de dar supervisão, uma supervisão de qualidade, de dar uma provisão, prover as estratégias, prover os recursos, os treinamentos, a escola, as formação, as direções, as estratégias. Então essa liderança, ela tem que prover para essa célula e nunca deixar ela isolada lá num ponto. Isso aqui é uma compreensão que
tem que estar no corpo diretivo, na liderança da igreja. Ok, queridos? Olha, uma célula nunca é liderada por uma pessoa sozinha, né? Ou no caso aqui, o próprio líder da célula. Da minha parte, eu penso assim, é uma visão muito errada nossa, abrirmos uma célula e colocarmos um líder lá dentro daquela célula e esperar que ele sozinho, que ele ganhe pessoas para Jesus, que ele forme novos líderes, que ele multiplique essa célula, que haja um avivamento ali naquela célula, naquele bairro, naquele setor, se ele estiver sozinho. Geralmente, isso é algo muito difícil de acontecer. Então, a célula, ela é liderada, ou pelo menos deveria ser liderada, por uma equipe inteira, uma equipe completa. E eu vou falar um pouquinho dessa equipe agora. Então, mesmo que você esteja apenas começando, mesmo que você tenha 2, 3 células na igreja, sabe? O papel da liderança dessa igreja é nutrir, é apoiar, é dirigir, orientar, dar todo o suporte para que aquela célula e aquele líder recebam os seus nutrientes, que os faça saudável, para que eles possam cumprir o seu propósito. Então, deixe-me falar um pouquinho sobre essa equipe que lidera uma célula. Veja bem, mude aí. Olha, uma equipe pastoral de célula, é claro que isso aqui vai mudar as nomenclaturas de acordo com o modelo que você está trabalhando. Se você trabalha nesse modelo, naquele, se você trabalha nessa visão, naquela, às vezes as nomenclaturas vão mudar. E às vezes também a estrutura, ela pode ser maior, ela pode ser menor, de acordo com o número de células ou o tamanho da igreja. Eu estou colocando aqui muito dentro da nossa realidade. Como que é essa equipe pastoral? Primeiro, as células, elas são lideradas, em primeira instância, pelo pastor sênior da igreja. Ele tem um papel muito importante na liderança das células. Acredite, isso é uma verdade. Se ele não faz a parte dele, o pastor sênior, o pastor principal, as células vão ficar prejudicadas. Consequentemente, elas vão adoecer, porque está tendo uma disfunção de liderança e o pastor sênior não está fazendo o seu papel chegar até aquela célula. Depois nós temos aqui os pastores coordenadores de célula. São aqueles que lideram 1000, né? São aqueles pastores que coordenam ali pelo menos 10 células. Então, eles têm um papel muito importante dentro da estrutura. A função deles é vital para que as células, os líderes, os áreas, os setores recebam o que é necessário para que a visão das células flua com saúde, com segurança, com equilíbrio, com bom senso, com visão, com propósito, com objetivo. E nós temos também os pastores de áreas de células. Por isso que eu estou falando, às vezes, de acordo com a sua estrutura, os nomes, as nomenclaturas podem mudar. Esses pastores de áreas, quem são? São aqueles que lideram 100. Geralmente são aqueles líderes que começaram liderando célula, foram bem-sucedidos, multiplicaram as suas células. Hoje eles cuidam de 10 líderes, né? De 10 supervisores. Então, veja bem, eles também têm um papel muito importante. Os pastores de setores são aqueles líderes de 50, são aqueles que tomam conta de 5 líderes de células, né? E eles têm um papel vital até chegar nos pastores de células, que os líderes de célula que lideram 10 a 15 pessoas. Então, veja bem, olha a equipe pastoral, essa equipe toda aqui, ela trabalha visando nutrir as células, potencializar as células, amparar as células, dar cobertura para as células, nutrir as células, os líderes, com visão, com direção, com suporte, com apoio, com auxílio, para que essa célula seja saudável, tenha muita saúde e cresça muito, ganhe muitas vidas, sabe?
discipule, forme novos líderes e continue crescendo e multiplicando por gerações. Então nós temos o pastor sênior, os pastores coordenadores, os pastores de área, os pastores de setores, os pastores de células, os líderes de célula. Então essa equipe, toda ela trabalha para que a célula seja saudável. Então, ter uma célula saudável nunca é obrigação só do líder da célula, é obrigação do setor, do área, do coordenador e do sênior. Todos trabalham para isso. Veja bem, a equipe pastoral de líderes de célula. Eu vou falar um pouquinho, resumidamente aqui, do papel de cada um. Por quê? Porque nas outras aulas a gente vai falar muito do papel do líder, nós vamos falar muito do papel do setor, nós vamos muito falar do coordenador, do área. Então, por isso eu vou ser bem resumido aqui nesta introdução. O pastor sênior, olha, tudo começa nele. A visão das células, a saúde das células, a importância das células tem que ser um valor para esse pastor. Sabe, isso tem que estar no coração dele. A visão das células vem dele e está no coração dele. Então, tudo começa nele. Então, ele tem que ter uma visão clara, sabe, bem ampla, bem objetiva. Ele tem que conhecer essa visão, conhecer as suas células, seus líderes. Tudo começa com ele. Veja bem, o pastor sênior, ele tem um papel fundamental, queridos. É dele o papel de inflamar o coração da liderança, o coração da igreja, com a paixão pelas células. Células é uma questão de paixão. Eu tenho que amar, isso tem que estar no meu sangue, isso tem que estar no meu DNA. Então, eu jamais posso ter uma célula deriva, às margens, jogada por um canto. Não, eu como pastor sênior, então isso tem que estar no meu coração, essa visão, ela tem que arder em mim, e eu vou inflamar, aquecer toda a liderança, toda a igreja, com essa paixão. Então, você pode perceber que as pessoas se dedicam, as pessoas se dedicam a algo que elas são apaixonadas, e elas pegam essa paixão aonde? Lá no pastor sênior. Isso é muito importante. Olha, ele tem o papel de ensinar a sua liderança. Todo o ensino das células, do discipulado, da multiplicação, da consolidação, isso vem, o pastor sênior, ele ensina a sua liderança, Ele planeja com a liderança. Então, todas as ações, todas as ações que serão tomadas, todas as atitudes que serão tomadas, ele vai planejar com a sua liderança. E outra coisa, ele está sempre com a mão no pulso, verificando o método, verificando a estrutura para se garantir que realmente está funcionando adequadamente, funcionando de forma saudável. Então isso faz com que o papel do pastor sênior seja extremamente importante. Ele tem que estar inserido no processo, ele tem que estar inserido nesse processo. Vamos lá? Veja bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre os pastores coordenadores. Volte lá. Os pastores coordenadores. Você foi para trás. Isso. Os pastores coordenadores. Olha a importância deles. Eles têm a visão de crescimento e multiplicação das células. Os pastores coordenadores são aqueles que estão bem próximos ao pastor sênior. Então, ele tem a missão de reproduzir o DNA do coração do pastor sênior. Pode desligar esse ar. Ele tem a missão de reproduzir o DNA do pastor sênior. Por isso que ele tem a visão de crescimento, a visão de multiplicação das células. Olha que coisa importante. Ele tem também a incumbência de
planejamento e estratégias de evangelismo. Então, ele que vai planejar, ele que vai estrategiar com as áreas, com os setores, com os líderes. Por exemplo, uma estratégia de implantação, de evangelismo, de implantação de novas células, de ganhar uma região por meio de novas células. Às vezes nós temos um bairro, um setor dentro da cidade, que ali nós não temos células ainda. Então, o pastor coordenador, ele vai planejar com a sua liderança, né, como encontrar um anfitrião ali, como implantar uma célula naquele bairro, como multiplicar a célula naquele bairro e ganhar aquele bairro por meio das células. Então ele é um grande estrategista, muito importante isso aqui. Ele tem a incumbência também de recrutar e preparar e treinar novos líderes de célula. Uma das missões, uma das funções muito importantes do coordenador de célula é ele estar atento em cada célula, né, bem conectado com a liderança para estar recrutando, estar observando a próxima geração de líderes, quem vai ser recrutado, quando que é o treinamento, né? Quando começa esse treinamento, né? Quem vai participar desse treinamento. Então ele tem uma função muito importante. Imagine se nós não temos um coordenador de célula, tudo isso aqui já fica comprometido na célula. Consequentemente, ela vai adoecer. Então, ela não vai ter força para crescer, ela não vai ter força para multiplicar, ela não vai ter força para ganhar novas pessoas, ela não vai ter força para infiltrar nas regiões, nos setores, nos bairros. Por quê? Porque há uma disfunção de liderança aqui nesse aspecto. Veja bem, ele também tem a função de visitar as células. Os coordenadores, então, eles têm que estar visitando ali um setor, visitando uma área, umas células. Eles têm que estar com a mão no pulso, olhando. Eles checam os relatórios semanalmente, eles observam os pontos vitais da visão da célula. Então, é eles que têm que olhar, por exemplo, tem uma célula ali, essa célula está viva, essa célula está saudável. É dele esse papel. Se ele negligenciar isso, se ele não estiver, se a célula não estiver recebendo os benefícios da liderança dele, então essa célula começa a ter problema, ela começa a adoecer, ela começa a se enfraquecer. Olha, quais são esses pontos vitais da célula? Discipulado, pastoreio, frequência na reunião da célula, frequência dos irmãos nos cultos de celebração. Essa célula está recebendo visitantes constantemente. Então isso aqui vai mostrar se aquela célula está saudável, se ela está forte, se ela está caminhando para o crescimento e para a multiplicação. Então é muito importante o papel de uma coordenação para estar sempre verificando esses pontos vitais. Sua função pastoral do coordenador de liderança, de célula, sua função pastoral de liderança é estar observando, orientando e se conectando com as áreas, com os setores e com líderes. Então veja bem a importância desse líder dentro da estrutura. Agora imagine, você tem 30 células, você tem 50 células, você tem 20 células, você tem 100 células, mas você não tem uma pessoa que faça esse trabalho. Isso vai deixar uma deficiência muito grande para que a célula seja saudável. Então vamos lá, mude aí para mim, por favor. O pastor de área. Olha a importância dele. Uma das funções mais importantes da visão celular está aqui, né, que é um supervisor de área. É muito importante o papel dele, gente. Olha, o área é aquela pessoa que alinha, que organiza o time de supervisores e líderes para seguir na visão e direção que veio do pastor Sênio e do coordenador. O área é aquela pessoa que vai
pôr em prática a visão, ele vai se movimentar com os supervisores, com os líderes, com os discipuladores, com as células, olha, para executar, para fazer acontecer tudo aquilo que nasceu lá no coração de Deus junto com o pastor sênior. Então, por isso se torna muito importante o trabalho dele. Agora, se nós temos muitas células na igreja, se nós temos 10 células, se nós temos 20, 15, 50, 60, 80, não importa, mas se não tem um área, ou às vezes até tem o área, mas ele não conhece as suas funções, ele não conhece as suas atribuições, ele não sabe qual é o seu papel dentro da estrutura, você pode ter certeza, as células serão prejudicadas. Ela passa a não receber o apoio, a provisão, ela passa a não a receber aquela cobertura necessária, aquela supervisão com qualidade, e ela começa a enfraquecer. Então, queridos, é muito importante estarmos atentos a isso. Outro ponto importante, o área, é aquele que vai preparar os supervisores e líderes para alcançar uma estratégia. Vamos dizer, olha, vamos fazer uma campanha de evangelismo, tipo Casas de Paz. Então é o área que vai receber, reunido ali com o pastor sênior, com os coordenadores. Então ele vai receber todo o treinamento, ele vai preparar seus líderes, ele vai preparar as células, ele vai preparar os supervisores, ele vai falar do material que vai ser usado na campanha Casas de Paz, por exemplo, e ele vai dar o treinamento para as duplas, ele vai fazer o papel, então ele vai organizar, veja bem, olha a importância dele, entendeu? É uma pessoa fundamental dentro da estrutura. Então, olha, ele vai fazer levantamento de novos líderes. Vamos assim, para a gente multiplicar uma célula, a gente tem que ter líder. Não adianta ter 50 pessoas lá naquela célula se você não tem líder. Então, ele está sempre de olho, observando, né, recrutando, fazendo treinamento de novos líderes, preparar as células para multiplicação. Às vezes, aquela célula aí, ela tá muito grande e já tem líderes, então ele vai preparar o líder, ele vai preparar os discipulados, ele vai preparar as pessoas para que aquela célula tenha uma multiplicação segura, com qualidade, saudável, de forma bem amistosa, de forma bem vitoriosa. É algo que a gente deve se pensar. Às vezes a gente abre uma célula, a gente entra numa visão celular e a gente fala muito da visão e a gente põe as pessoas para liderar a célula, mas essas células elas não têm uma estrutura de liderança que dá a elas o apoio necessário, como eu falei lá no começo. E então essas células começam a caminhar com muitas dificuldades. Vem o desgaste, vem o cansaço, as frustrações, as desilusões. Por quê? Por um fato muito simples, não está chegando, não está chegando até a célula, até o líder, aquilo que ela precisa para viver com qualidade. Então veja bem, mude lá. O pastor de setor, olha a importância dessa liderança dentro para as células. O pastor de setor, aquele líder de setor, ele é a cobertura mais próxima do líder de célula. É ele que está mais perto do líder da célula. Só por aí dá para você perceber a importância da sua liderança, a importância do seu papel. Se ele não faz bem isso aí, então nós temos uma disfunção de liderança. Consequentemente, esse líder não vai estar recebendo tudo que ele precisa para ter uma liderança saudável e que vai abençoar a célula. Então, se temos uma disfunção de liderança, a célula vai ter dificuldade. Ela não vai crescer como deveria crescer. Ela não vai ter tanta qualidade como deveria ter. Consequentemente, dentro de pouco tempo, nós vamos ver uma célula que está agonizando, que está entrando em colapso. E aí a gente não entende o que está acontecendo. A gente temos
percepção de várias outras coisas, mas às vezes pode ser uma disfunção simples de liderança. Se for corrigido, a célula naturalmente volta para o curso de crescimento. Então veja bem, o setor é a cobertura mais próxima do líder. Ele tem a incumbência de cuidar e pastorear o líder. Então o setor, a principal função dele é garantir que aquele líder de célula esteja sendo bem pastoreado. Relacionamento, discipulado, orientações, direções, amizade, proximidade, né? Tem que ter relacionamento proposital, eles têm que sentar junto, tomar um café junto, bater um papo junto, discutir os desafios das células, discutir as estratégias, né? Os planejamentos. Então o área, ele é muito importante, né? O setor é muito importante dentro dessa visão. Olha, além dele cuidar do líder, né, ele tem que garantir que a sua célula esteja dentro dos princípios da visão. O setor que analisa se aquela célula está saudável, se ela está caminhando dentro dos princípios e dos valores da palavra de Deus, se as coisas estão acontecendo conforme foi planejado lá com o pastor sênior, com os coordenadores. Então, ele tem que garantir aqui que o líder da célula está sendo muito bem cuidado, porque o líder também é uma ovelha, então ele tem que estar sendo pastoreado. E quem é que pastoreia ele? É a pessoa mais próxima, o setor. Quem que dá esse suporte para a célula? É o setor. Então veja bem, mude lá para mim. Supervisionar as células presencialmente. Então o setor, cada semana ele está numa célula ou duas células, ele está ali presencialmente, ele está vendo as reuniões, ele está vendo quem está presente, se tem criança, se os membros estão ali congregando naquela célula, ele vai estar conversando com os membros, quem está sendo discipulado, quem não está, né? Ele vai sentir, ali ele está com uma mão no pulso, bem próximo, né? Ele vai relatar tudo isso em relatório para o área, para o coordenador. Veja bem, olha, ele planeja o crescimento e a multiplicação da célula junto com o líder, porque ele está recebendo isso lá do área, ele está recebendo isso lá do coordenador. Então, olha, nossa célula para multiplicar, nós vamos ter que preparar aqui 1 ou 2 líderes. Então, quem é que nós vamos preparar? Quem que é aquela pessoa? Quem que é aquele irmão? Não está na hora de dar esse investimento na vida dele? Então, olha, cada detalhe da célula, ele vai estar sempre discutindo. Olha, então ele vai examinar também os relatórios das células, né? auxiliar e orientar o líder na liderança, nos 5 sistemas de vida da célula. Às vezes ele está ali presencialmente na célula e ele está vendo se o líder está acertando, está indo na direção, está indo no caminho, está seguindo dentro da visão, dentro da direção, e ele está ali encorajando o seu líder, ele está ali dando os parabéns para o seu líder, ele está ali, olha, torcendo para o seu líder, parabéns, você está fazendo isso, parabéns, isso aqui está certo, está correto, olha, continue fazendo isso aqui, você está indo no caminho certo, ele está fazendo isso. Porém, se o líder também não estiver indo bem dentro da direção, ele vai chamar ele em particular e dizer, olha, eu acho que a gente deve melhorar nesse quesito, eu acho que a gente deve melhorar nesse ponto aqui, nós precisamos trabalhar mais, talvez, vamos imaginar, talvez a célula está se reunindo normalmente, mas há tempo que não se vai ali visitantes, não tem visitantes naquela célula. Então eles vão trabalhar, vão buscar soluções para resolver isso. Então o setor é ele que vai checar os 5 sistemas de vida na célula. O que garante que uma célula está viva? Que ela está saudável? É se tiver acontecendo essas coisas aqui, olha. A célula, ela tem comunhão, ela é uma comunidade, porque a célula não pode ser só um grupo que se reúne.
Tem que ser uma comunidade, tem que ter esse relacionamento. Os membros têm que se ver como uma família, tem que ter unidade, comunidade, comunhão profunda, purê de batata, gente. Unidade de corpo, aquilo ali é um grupo, é uma família, né? Que se uns edificam o outro, onde há relacionamento, onde uns aos outros lá do Novo Testamento acontece. Então isso aqui é o primeiro sinal de vida de uma célula. Se você vai numa célula, as pessoas se reúnem, mas não existe relacionamento, não existe comunhão, não é uma comunidade, é só um grupo. Então essa célula, ela está muito prejudicada, ela não está com uma boa saúde, ainda que ela esteja reunindo, ainda que as pessoas estejam lá, mas é só um grupo, não é uma família, não tem vínculos, não tem unidade, não é só um saco de batata, não é um purê de batatas. Outro ponto que mostra que a célula está viva é o evangelismo. Essa célula está recebendo visitantes. Todas as suas reuniões, ou a maioria das reuniões, dos encontros da célula, existe visitantes, as pessoas estão indo. Isso é sinal de vida. Você percebe que os membros, eles não são um grupo fechado entre eles. Não é um grupo que está olhando para o próprio umbigo. Eles têm uma visão para fora. Eles estão buscando crescimento. Então, a célula, se a célula for interessante para mim, ela será interessante para os meus amigos e eu vou estar levando ela para lá. Então, é muito importante, esse aqui é um sinal de vida. Liderança, né? Como que o líder lidera essa célula? Ele é mais um facilitador, ele é alguém que distribui tarefas entre os grupos, ele é alguém que compartilha a liderança dele entre o grupo, ou ele é um pregador da célula, ou ele é centralizador. Então, ele está investindo em novos líderes, ele está fazendo aquela negligência benigna, ou seja, eu vou recuando para que outros comecem a tomar gosto pela célula, responsabilidades pela célula. Então, se uma célula tem uma boa liderança, isso faz parte da saúde. Discipulado e treinamento, né? Alguém está sendo discipulado, estamos treinando as pessoas, tem prestação de contas naquela célula, né? Então isso aqui faz parte do sistema de vida da célula. São os 5 sistemas de vida da célula. Então, se o supervisor, que é o líder que é a pessoa mais próxima, é a cobertura mais próxima do líder, se ele está vendo que isso aqui está acontecendo na célula, ele vai estar relatando para o área, para o coordenador: olha, essa célula está assim, está de parabéns, ela está indo nisso. Se não tem, então ele vai dizer: olha, nós estamos tendo muitas dificuldades aqui no grupo, não é uma comunidade, não é uma família, não é um purê de batatas, a gente precisa melhorar, e as providências vão chegar para que isso se resolva naquela célula. Mude lá para mim. Entenderam? Pastor da célula, o líder da célula, olha a importância. O líder da célula tem como foco principal em seu ministério o pastoreio das ovelhas. Gente, 80% do tempo do líder da célula, ele vai gastar cuidando das ovelhas. Ele é o pastor da célula, ele é quem tem que pastorear, cuidar. Ele é o primeiro contato da liderança com as ovelhas. Então, o foco principal dele é o pastoreio das ovelhas. Olha, veja bem, ele deve se ocupar na maior parte do seu tempo com essa questão. As outras, é a equipe pastoral que deve se ocupar com isso. O líder da célula, ele não tem condições de pensar
Na escola de líderes, quem tem que cuidar disso é a equipe. O líder da célula, dificilmente ele vai preocupar com outras coisas. O foco dele é o pastoreio, é o amor, é o cuidado, é a proteção das ovelhas. E isso vai ficar claro nas demais aulas que você vai receber, ok? Mude aí. Ele deve encorajar e garantir a presença das ovelhas no encontro semanal da célula. Então o líder, ele tem que se ocupar, porque vamos imaginar que a reunião da célula dele aconteça na quarta-feira. Então, ele não vai preocupar ali só na quarta-feira. Então, durante a semana, ele está comunicando com as ovelhas, ele está convidando as ovelhas, relembrando elas do culto, ele está acionando os auxiliares dele para fazer uma visita, ele também fazer uma visita, ele está cuidando do rebanho, ele está preparando a reunião para que a reunião seja planejada, seja atrativa, seja uma reunião gostosa, seja uma reunião familiar, seja uma unidade autêntica, uma comunidade autêntica, para que ele está cuidando dos detalhes, para que não falte ninguém e para que a reunião seja uma reunião onde as ovelhas vão se alegrar umas com as outras, vão se alimentar da palavra de Deus, vão crescer muito em intimidade com o Senhor e uns com os outros. Esse é o papel do líder da célula. Então veja bem, olha aqui, ele deve promover comunhão entre as ovelhas, um aniversário, sabe, um piquenique, um passeio, uma caminhada de oração, uma vigília. Então ele está sempre ocupado em promover a comunhão, o relacionamento, a integração das ovelhas entre si. Outra coisa, ele deve alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Geralmente aquela palavra que foi ministrada lá no domingo, ele recebe com antecedência o esboço, ele recebe toda a mensagem, ele tem as perguntas que ele vai fazer, ele é treinado para conduzir esse momento de edificação de forma com que as pessoas saiam da célula com a palavra de Deus no coração. Eles saem dali convencidos de que Deus estava presente, de que Deus falou com eles e que eles precisam viver uma transformação. Então o líder da célula tem que ser focado nisso aqui. O líder não pode ter muitas atividades. Você percebe que a estrutura existe para que cada um ocupe as suas responsabilidades, cumpra seu papel e não sobrecarregue para ninguém, não fique pesado nos ombros de ninguém. Se cada um fizer bem feito a sua função, você pode ter certeza, a célula vai ser saudável, vai haver crescimento, vai haver multiplicação e não vai ter cansaço, peso, sobrecarga na vida de ninguém. Por quê? Porque aquilo foi distribuído de forma que fique prazeroso, gostoso para todos. Outra coisa interessante, o líder ele deve encorajar as ovelhas a sempre trazer visitantes para as reuniões. Então ele tem que dar essa visão de que o grupo existe para fora e não só para dentro. Que o grupo ali, aquela célula, ela tem que ter uma visão de alcançar novas pessoas. Por isso, ao término da reunião, ele vai dizer, olha, semana que vem, cada um de nós vamos trazer um visitante, nós vamos fazer uma reunião especial, nós vamos fazer umas células temáticas, nós vamos eleger um tema e nós vamos fazer isso, nós vamos preparar para receber esses visitantes. O que ele está fazendo? Ele está levando a sua célula a ter uma visão para fora, uma visão evangelística. Por isso que a célula vai se tornando saudável. Então é o seguinte, o líder ele é especialista em pastorear, o supervisor é especialista em cuidar do líder e manter o sistemas de vida da célula. O área, ele
ele é especialista em manter a célula, o líder, dentro da visão, praticar aquilo que foi recebido. Percebe que cada um vai tendo a sua responsabilidade e não pesa para ninguém. Gente, isso é revelador. É assim que a gente garante uma visão de célula com qualidade dentro de qualquer igreja, independente do modelo que você usa. Mude lá, filho. Olha, ele deve levantar, com a ajuda do setor e do área, 2 ou 3 auxiliares dentro da célula e começar a repartir o ministério com eles. Olha aqui agora eu disse que o líder, 80% do seu tempo é pastoreio, 10% é preencher relatório, é dar algumas informações, e os outros 10%, o que ele vai fazer? Ele vai, com a ajuda do área, do setor, ele vai dizer, olha, eu tenho ali o Silas, ele está congregando na nossa célula, já entregou a vida a Jesus, ele é muito compromissado com o horário, ele é muito compromissado com as tarefas que eu dou para ele, eu estou percebendo assim que ele tem um coração muito quebrantado. Que tal a gente conversar com o Silas e a gente começar a levantar ele como um auxiliar da célula? E porque toda célula vai precisar de 2, 3, 4 auxiliares. O bom é que todos fossem auxiliares, mas pelo menos 2, 3. São aquelas pessoas que o líder vai trabalhar mais próximo. É o Pedro, Tiago e João da célula. Jesus, na sua célula, tinha o Pedro, Tiago e João. Toda célula nossa, precisamos ter o Pedro, Tiago e João. É alguém que nós vamos dividir as tarefas de pastoreio da célula. E essas 3 pessoas serão treinadas, serão discipuladas para ajudar a célula a crescer de forma saudável e equilibrada. Ele deve visitar e orar pelas ovelhas. Então, o líder está lá na célula diariamente. Se uma ovelha deixou de congregar na célula, se uma ovelha deixou de ir no culto de celebração, é ele que tem que ligar a luz amarela. Ele vai ligar para ela, vai marcar uma visita, vai conversar. Se o caso for mais abrupto, mais pesado, mais difícil, ele vai pedir ajuda da liderança maior dele, o setor, o área, o coordenador, e às vezes, em muitos casos, até o sênior, para ajudar aquela ovelha, porque ele está sentindo a falta. A ovelha não veio. 2, 3 reuniões de célula, alguma coisa muito séria está acontecendo. Então ele tem que ser focado nisso. Então ele vai visitar elas. Olha lá, em casos mais complexos, o líder deve buscar ajuda para as dificuldades das ovelhas. Vamos imaginar que um casal deixou de ir na célula e ele vai lá, visita esse casal e observou que ali o caso é de divórcio, é separação, houve um adultério, e ele vai dizer para aquele casal, olha, eu vou levar isso aqui, me autoriza a levar isso para a minha liderança, porque nós queremos ajudar vocês são ovelhas preciosas nossas. Então ele vai buscar ajuda para essas ovelhas, porque o foco dele é o pastoreio, é o cuidado. Olha, o líder deve conectar as ovelhas com o culto de celebração aos domingos. É muito importante que as pessoas estejam na célula, frequentando a célula, que elas também participem dos cultos de celebração, para que elas vejam a visão maior da igreja, para que elas vejam o macro da igreja, né? Para onde a igreja está indo, para que ela conheça a sua liderança, para que ela conheça todo o propósito daquela igreja. Então, ele vai sempre terminar nos cultos, falar, gente, domingo é o nosso culto de celebração, e eu quero encorajar vocês a estar presente, eu quero encorajar você a participar, é muito gostoso, e falar bem dos cultos, e encorajar muito a participação de toda a célula no culto de celebração. Ok, gente? Vamos seguir, então. Olha, como vimos até aqui, que uma célula saudável depende de todos os níveis de liderança e não unicamente do líder. Então, o que faz uma célula ser saudável não é só o grupo lá, não é só o líder, ela depende de todo o sistema de liderança da igreja.
Se isso acontecer, você vai ter células poderosas, você vai ter líderes poderosos, você vai ter células que caminham numa paixão poderosa por Deus, por vidas, por amar, por cuidar, por pastorear, por discipular. Mas isso vem de todo um conjunto de liderança. É esse conjunto de liderança que torna a célula saudável, que evita que essa célula caia numa rota de desgaste, de colisão, de fracassos. Isso é muito terrível. Veja bem, do pastor sênior até o líder da célula, todos devem servir com a finalidade de ver as células crescendo, se fortalecendo e multiplicando-se de maneira saudável. Então, a liderança da igreja está ali para que cada um coopere com a célula. Ela jamais pode ser um ponto isolado. Ela jamais pode ficar à deriva, né? E o líder remando sozinho, aquela célula remando sozinha, sem que ela receba tudo o que ela precise para ser saudável. A célula, ela precisa ser saudável e ela tem essa necessidade, senão ela vai ter muitas dificuldades, querido. Mude aí para mim. Olha, isso aqui é muito importante. Eu quero diferenças de abordagem. Eu vou estar falando mais sobre isso nas aulas que virão. Mas aqui dá para a gente ter uma noção. Olha, o líder da célula. O líder da célula, 10% do tempo dele, ele vai gastar como líder. Preencher relatório, né? Fazer uma direção lá de quem vai para a escola. O papel de líder dele, 10% só ele vai gastar como líder, né? 10% ele vai gastar como administrador, como gestor, aquela pessoa que planeja o encontro da célula, que organiza os visitantes, quem vai fazer o louvor, quem vai fazer oração, quem vai trazer um lanche, quem vai ministrar as ofertas. 10% disso ele vai gastar como líder. E 80% do tempo dele ele vai gastar como pastor. Se ele sair dessa abordagem, nós temos uma disfunção de liderança. Consequentemente, o grupo começa a padecer, a célula começa a aparecer, porque às vezes você chega lá, o líder, ele está gastando 50% como líder. Aí a célula começa, ou então ele está gastando 40% como gestor, ele só preocupa só com a reunião, ele não preocupa com os visitantes, ele não preocupa com o lanche, ele não preocupa com o louvor, com a edificação, ele só preocupa, então vai ter problema. Então aqui, olha, 10% como líder, 10% como administrador, como gestor, e 80% do tempo do líder da célula, ele vai gastar como pastor. O setor, supervisor de setor, ele também vai gastar 10% como líder, né? Que é informar o seu área, informar o seu coordenador, passar ali as coordenadas, ajudar, levantar um líder, a escola, essas coisas, 10%. Agora, como administrador, ele já gasta 70%, porque o papel dele é levar os 5 sistemas de vida para a célula. Por isso que ele já pensa muito na gestão das células. Olha que como muda a visão. E 20% ele vai gastar como pastor, porque ele tem que cuidar do líder e ele vai preocupar se os visitantes estão indo, quem está congregando, quem está sendo discipulado. Então essa é a abordagem do área, 10, 70 e 20. Do setor, aqui é do setor, né? Aqui é do área. Olha o área, como que já muda. O área, ele já tem uma abordagem de 20% de líder. 20% do supervisor de área, ele vai gastar como líder. 40% como administrador, gestor e 80% como pastor. Então essas abordagens aqui, aí futuramente eu vou mostrar para vocês o que ele faz com 20% de liderança, o área. 40% de gestor. O que é o papel? O que ele faz? 40% de pastor. Quais são essas atividades? Aqui está diferente aqui, né? PD, que é pastor de distrito.
dependendo da sua estrutura. Aqui a gente chama de coordenador de células. Então, 50% do coordenador ele vai gastar como líder, porque ele tem que levar essa visão que ele está recebendo lá do pastor sênior. Então, ele é estratégico, ele tem planejamento, ele tem alvos, ele tem metas, ele tem objetivo. Então, ele funciona 50% do seu tempo como líder, 30% como gestor. Por quê? Porque já tem aqui 40 e 70, então ele vai gastar 30% como gestor da visão e 20% como pastor, porque o alvo dele está na liderança. E aqui vai o pastor sênior, olha lá, 65% do pastor sênior é como líder. Veio a visão dele, o coração dele inflamar, ele está muito focado nisso. 15% como gestor e 20% como pastor. Então, eu vou estar falando em próximas aulas sobre essas abordagens de cada membro da equipe pastoral. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui hoje é que uma célula jamais pode ser pastoreada só por uma pessoa. É uma equipe e cada um dessa equipe conhece o seu papel, conhece as suas funções, conhece as suas responsabilidades. Então todos vão se fazer aquela sinergia para dar à célula tudo aquilo que ela precisa para ela crescer com bastante qualidade, com bastante força, com bastante vigor e multiplicar de forma saudável, equilibrada. Ok, gente? Então, queridos, semana que vem nós teremos a nossa próxima aula. Eu te aguardo lá. Vai ser uma aula muito, muito, muito importante para você conseguir conectar, juntar as peças desse quebra-cabeça e ter uma visão bem clara de como ter uma célula saudável. Então eu te aguardo na próxima semana, nesse mesmo horário, tá? Deus te abençoe. Grande abraço.